Fábio Jupa, né? Hoje tem o líder, daqui a pouco a gente fala de Fluminense. Aqui, vamos lá. Então, hoje tem o líder Flamengo contra o Galo em Belo Horizonte, ao vivo na Globo, depois de renascer. Vou falar com o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha me ouve, já vi que está me ouvindo, para trazer as informações desse jogão de logo mais. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Escobar, tudo ótimo, te ouço muito bem, amigo. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Jogaço mesmo, primeira vez que o Flamengo enfrenta o Atlético aqui na casa do Atlético, né? Ano passado o jogo tinha sido no Independência, 35 mil ingressos vendidos para hoje já. Nesse jogo do ano passado foi quando o preparador físico do Sampaoli agrediu o Pedro. Vocês lembram disso? O Pedro, inclusive, hoje um dos prováveis reservas do técnico Tite, que deve ir ao campo com o goleiro Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo com novidade, olha aí, Alan, Gerson e Pulgar voltou da Copa América com a seleção do Chile e deve começar jogando. Bruno Henrique, Luiz Araújo e aí o Carlinhos, não é com 12 que o Flamengo joga não, é Carlinhos ou Pedro, porque o Pedro teve um desgaste físico, foi detectado isso, então Carlinhos deve aparecer como centroavante e o Pedro começa no banco de reservas. Mas apesar disso, a fase dele é muito boa, né? 26 gols na temporada. O Juliano Lima contou sobre isso pra gente. É sucesso entre todas as idades. Até para quem ainda está aprendendo a reverenciar o Pedro. Pedro! É do Flamengo! Eu vejo no Pedro alguém como eu, que é apaixonado pelo Flamengo, pelas nossas cores, e isso, não só ele ser um craque, mas é essa parte mais sentimental mesmo também. Por isso, a Yane teve a ideia de homenagear o Pedro com um bandeirão no Maracanã. Ela organizou vaquinha pelas redes sociais. A bandeira ficou pronta em menos de uma semana e coloriu o Maracanã contra o Cruzeiro no último domingo. Foi incrível, vou levar para a minha vida toda. Ter uma bandeira na arquibancada significa que você atingiu um patamar de idolatria. E eu sentia que faltava esse acolhimento da torcida com o Pedro. Uma relação construída ao longo de 254 jogos e 131 gols. Atenção, Pedro, que golaço, meu Deus! Pedro chegou ao Flamengo em 2020 e mesmo na reserva fez gols importantes na campanha do título brasileiro naquela temporada. Ao longo do tempo, as poucas chances como titular incomodaram o atacante. Em 2022, o Palmeiras tentou contratar Pedro, mas o Flamengo recusou a proposta. Logo depois, com a chegada do técnico Dorival Júnior, hoje na seleção, Pedro virou titular ao lado de Gabigol. Com eles, juntos, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores. Pedro foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. Ele terminou a temporada convocado por Tite para defender a seleção na Copa do Mundo do Catar. No início do ano passado, Pedro herdou a 9 que era de Gabigol. A nova camisa caiu bem no atacante. Ele foi o artilheiro do time na temporada. 35 gols. Só que 2023 foi um ano turbulento para o Flamengo e para o Pedro. O atacante se recusou a aquecer depois de ficar na reserva na vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e foi agredido no vestiário por Pablo Fernandes, preparador físico da comissão do então técnico Jorge Sampaoli. Hoje, o Flamengo enfrenta justamente o Atlético Mineiro, com muito mais tranquilidade agora sob o comando de Tite. Não faltam reverências para o artilheiro do Brasil com 24 gols. Artilheiro do Brasileirão com 6 e definitivamente protagonista do Flamengo. Eu adoro Pedro! Agora é o seguinte, olha com muita atenção. E Atlético Goianiense depois joga com o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. O Botafogo primeiro joga fora com o Cuiabá, depois recebe o Galo, joga fora com o Vitória, joga em casa 2 jogos difíceis, um com o Palmeiras e um com o Internacional. E depois disso tem o Bahia aí na nossa lista com Juventude em casa, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, depois Cuiabá em casa e Corinthians em casa. O atleta do Gabigol, que o Abel trabalhou no Palmeiras, é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu
usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma satisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo. Né? O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também. Né? É isso que eu ia falar. E o Gabriel... uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não o Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente tá vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente tá falando de Palmeiras, a gente tá falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo, e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento? Primeiro porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que teoricamente você não conta porque ele não joga no seu time hoje? E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve a